E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Ed Mileto, em mais um encontro para falar de matemática. Hoje a gente vai falar de geometria plana. A gente vai falar de geometria plana, assunto que a gente viu no nosso último encontro aqui do canal, ou no penúltimo vídeo aqui do canal. Falamos sobre os polígonos regulares, área, perímetro, essas calculeiras aí bacanas de fazer. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em geometria plana, continuar o assunto, mas abordando hoje um assunto bem importante que é o Teorema de Pitágoras. Então, sem nem mais, bora para o nosso encontro. Então, pessoal, hoje então o assunto é Teorema de Pitágoras, né? Uma das relações matemáticas mais usadas, mais exigidas em concurso, em provas, é o Teorema de Pitágoras. Vamos conversar um pouco sobre ele hoje. Vocês vão ver que vai ser tranquilo, muito sereno de entender o que é o Teorema de Pitágoras e aplicar ele na resolução de questões. Então, bora lá. Antes de começar a fazer contas e calculeiras, né, sempre aquele recadinho, né, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aí, né, dá aquele likezinho aí que é bastante bacana a participação de vocês e vamos entender hoje então o que é o Teorema de Pitágoras. Antes de fazer a calculeira, vamos entender o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, pessoal, ele é uma relação matemática entre o comprimento dos lados de qualquer triângulo retângulo. Repara, ó, a gente vai falar de triângulos, só que não é qualquer triângulo, agora tem que ser um triângulo retângulo, tem que ter aquele ângulo de 90 graus. Qualquer triângulo a gente sabe que tem três ângulos internos. Para ser retângulo, um desses ângulos internos tem que ser de 90 graus, ok? Então não esquece isso, tem que ter o ângulo reto, aquele desenhozinho, um quadradinho com uma bolinha dentro da figura, ok? Então somente vale essa relação para triângulos retângulos. Qualquer outro triângulo não está valendo. A gente vai ver a lei dos senos ou a lei dos cossenos em outros casos aí. Então, o que fala o Teorema de Pitágoras? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma do quadrado do comprimento dos catetos. Então, a gente está falando aqui de um triângulo. Qualquer triângulo ele tem três lados, ok? Três lados, qualquer triângulo, três lados ele tem. Os comprimentos eles se relacionam de uma maneira, só que para a gente entender essa relação de um lado para outro, a gente precisa o quê? A gente precisa dar nome para esses três lados. Um dos lados que a gente chama de hipotenusa. Outros dois a gente chama de catetos. Um cateto oposto, outro cateto adjacente. Para nós, só importa agora neste momento que um dos lados que a gente tem se chama hipotenusa. A gente precisa identificar quem é a tal da hipotenusa, ok? Então, se A é a medida da hipotenusa, B e C representam as medidas dos catetos, o enunciado acima equivale a afirmar que a gente tem essa relação aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é o A? A é o comprimento de um dos lados. O maior dos lados a gente chama de hipotenusa. E os outros dois a gente chama de catetos. Eles, B ao quadrado mais C ao quadrado, tem que dar a hipotenusa ao quadrado. Vamos dar uma olhadinha geometricamente aqui, para a gente entender o que a gente está falando. Ó. Aqui a gente tem um triângulo. Este triângulo aqui é um triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus ali embaixo, aquele quadradinho com um pontinho dentro. É o nosso ângulo reto, ângulo de 90 graus. A medida que está na frente dele, é a hipotenusa, que no caso que eu estou falando que aquele comprimento ele vale A, tem um comprimento A de medida, ok? Este cara é a hipotenusa. Esse aí que ele fica sozinho ao quadrado tem que ser igual ao quadrado da soma dos outros dois lados. Beleza? Tranquilinho? Bora lá, vamos se divertir então com essa informação, hein? Bora lá, vamos abrir um exercício aí pra gente fazer. Ó. Então, ó. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... Então tá ali o desenho, pessoal, a gente tem um prédio ali de 15 metros de altura, foi colocada uma escada bem grande, pelo visto ali, né? Que o pé dela dista 8 metros da parede do meu prédio. Qual é o comprimento dessa escada? Então, toda vez que a gente for trabalhar com essas ideias aqui, a gente sempre tem que buscar o triângulo retângulo, porque é somente nele que eu consigo colocar a relação de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras só é válido para triângulos retângulos. Então eu vou desenhar um triângulozinho aqui, ó. Qual triângulozinho? Esse aqui, pessoal. Tem um triângulozinho aqui, ó, entre a parede, a escada e o chão.
eu vou tirar esse triângulozinho ali que a gente está enxergando aqui para baixo, para a gente se divertir com ele. Ó. Um dos lados é a altura do prédio, né? Que vale 15 metros. Um outro é a distância que dista do pé da escada até o prédio, que mede 8 metros. E a distância da escada, a escada está deitada ali, né? Ela mede X, é a pergunta que a gente quer saber. Então ali a gente tem um triângulo retângulo, pessoal. Quando é que eu vou usar o Teorema de Pitágoras? Eu só vou usar o Teorema de Pitágoras quando eu tiver um triângulo retângulo e eu conhecer dois lados desse triângulo retângulo e eu quero descobrir o terceiro. Então eu estou no cenário ideal para usar o Teorema de Pitágoras. Então lembrando, ó, tenho dois lados do triângulo conhecido e quero descobrir o terceiro, uso o Teorema de Pitágoras. Aí vai entrar suave, sereno, muito tranquilo. Ok? Então, agora que eu já tirei o meu triângulo, já tirei as medidas dele, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simplesmente ver quem é a hipotenusa e essa medida ao quadrado tem que ser igual ao quadrado dos outros dois lados. Tranquilo? Então, meu ângulo de 90 graus está ali. Quem está na frente do ângulo de 90 graus? É o x. Então, o x, neste caso, é a minha hipotenusa. Então, eu vou pegar o Teorema de Pitágoras aqui, como a gente descreveu lá em cima, e vou substituir agora os valores, ó. A minha hipotenusa é x, então eu vou ter isso aqui, ó. X ao quadrado é minha hipotenusa, tem que ser igual ao quadrado da soma dos outros dois lados. Então, o meu cateto é 15, o outro vale 8. Então, 15 na 2, 15 na 2, ou 15 ao quadrado, mais 8 na 2, ok? Tanto faz se eu pegar 8 ou 15, tanto faz a ordem que eu pegar eles. O importante aqui é não confundir cateto com hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado fica sozinha de um lado da igualdade, e os catetos do outro lado, ok? Se errar isso daí, vai embaçar e vai estar errado a tua conta aí. Então, só esse cuidado tem que ter, que o resto vai sair sereninho. Então, ó, agora a gente resolve os quadrados que eu li, ó. 15 na 2, como a gente viu na aula de potência, né? A aula de potência aí, eu vou deixar o linkzinho aqui para quem quiser dar uma conferida na aula de potências. A gente viu lá na aula de potências que 15 na 2 é 15 vezes 15. A gente repete a base por ela mesma de acordo com o expoente. 15 vezes 15 dá 225. Assim como 8 na 2 é 8 vezes 8. Isso vai dar 64. Soma agora 225 com 64. A gente vai ter x ao quadrado igual a 289. Para tirar aquele 2 dali de cima do x, a gente tem que extrair a raiz do outro lado. Então a gente tem isso aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 289. E aí agora, se tu não sabe como extrair aquela raiz, vou te dar mais uma dica aqui, ó. Não deixa de olhar a aula de potência e radiação que tem aqui no nosso canal também, que tu vai ter uma boa ideia de como trabalhar aquilo ali, como por exemplo fatorar essa raiz aí para a gente chegar no valor de um jeito suave, bem tranquilo. Mas vamos supor que tu já viu essa aula e a gente sabe que a raiz quadrada de 289 é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 289, a gente sabe que o valor vai ser 17. 17 vezes 17 vai dar 289. Então a raiz quadrada de 289 é 17. Portanto, a minha resposta, meu x vale, tá lá, ó, letra C, 17 metros é o comprimento daquela escada que a gente está vendo. Então, esse é um teorema bastante usado, tá, pessoal? Inclusive, ele é bastante usado também na construção civil. É muito necessário esse ângulo reto, ângulo de 90 graus. Para a gente ter uma parede retinha, a gente precisa ter um ângulo de 90 graus com o solo. Toda a medida de altura é sempre perpendicular, sempre tem um ângulo reto com o solo para a gente ter a parede retinha, porque ela não fique torta nem para dentro nem para fora. Por isso que é muito utilizado esse teorema aqui. Vamos mais uma? Bora lá, mais uma. A altura de um triângulo equilátero, de lado igual a 20 centímetros, é igual a... Então, na aula de geometria plana, que a gente viu aqui também no canal, dá uma olhadinha lá em aula de geometria plana também é importante, né? A gente viu as figuras geométricas, né? Os polígonos regulares. Entre eles a gente viu um triângulo equilátero. É um triângulo no qual tem todos os lados iguais, os três lados são iguais. Como está na figura ali, ó. Todos os lados são 20, 20, 20. Eu quero saber quanto que vale a altura. De novo, eu vou buscar uns triângulos retângulos para poder usar o Teorema de Pitágoras. Aqui a gente está enxergando um triângulo retângulo ali, ó, que é a altura, é o lado do triângulo equilátero e uma partezinha do outro lado de baixo. Aquela partezinha, em particular, ela é a metade do lado. Porque toda vez que a gente traça uma altura num triângulo equilátero, aquela altura, quando pegar a tua base lá embaixo, vai dividir
aquele lado em duas partes iguais. A gente disse que ela é uma mediatriz por causa do ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então, vamos tirar de novo esse triângulozinho aqui para baixo, ó, e vamos trabalhar juntos. O que vai ter ali, ó? A gente vai ter um dos lados é 20 centímetros, só estou pegando os lados da figura e botando aqui para baixo. Um outro lado é a altura e um outro ladinho ali de baixo é a metade do lado do triângulo equilátero. A gente tem esse triângulo aqui, ó. Agora eu te pergunto, quem é a hipotenusa neste triângulo vermelhinho? Hipotenusa é a medida que está à frente do ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui embaixo, então quem está na frente é o 20. Então 20 vai ser a minha hipotenusa. Então, usando o teorema de Pitágoras, de novo, a gente consegue resolver, ó. Substituindo, ó, agora eu tenho a hipotenusa e quero descobrir o valor de um cateto, ó. Então, tenho a resposta assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado, mais h ao quadrado, que é a minha altura. Portanto, né, agora eu escrevi a forma adequada ali para o teorema, coloquei a hipotenusa no lugar certo, os catetos no lugar certo, agora é só resolver os quadrados, ó. 20 vezes 20 dá 400, 10 vezes 10 dá 100, né? Então a gente tem essa questão aqui, ó. Agora o que eu faço, ó? Eu tenho que isolar meu h ao quadrado, deixar ele sozinho. Então eu vou trazer aquele 100 para o outro lado. Então, ó, lembra, toda vez que tu trocou o lado da igualdade, troca a operação, né? Então, mais 100 vai ficar menos 100. 400 menos 100 igual a h ao quadrado. 400 menos 100, isso dá 300. Então, h ao quadrado é 300. Como é que eu faço agora? Eu extraio a raiz do outro lado, né? Então, h vai ser a raiz quadrada de 300. Fechou. Quase, né? A gente não tem resposta ainda ali, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu fatoro os 300, ou eu posso escrever esse 300 usando as propriedades de raiz que a gente viu aqui, né, no nosso canal. As propriedades de raiz me diz ali, ó, 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3? É, né? Então eu posso escrever isso aqui, ó, 100 vezes 3. Né? Quando eu tenho uma raiz, dois números se multiplicando dentro de uma raiz, a gente viu com a nossa propriedade de potência, que a gente pode escrever ali, ó, raiz de 100, raiz do primeiro número, vezes a raiz do segundo número, que é a raiz de 3. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 3 não tem, né? Então fica assim, ó. Fica a minha altura vai ser 10 vezes a raiz de 3. Portanto, a minha resposta vai ser o quê? Tá lá, ó, letra D, bem tranquilo, bem sereno. Não é tranquilo? Não é fácil? É fácil, né? Só começar que todo mundo consegue aprender legal. Então, para resumir o que a gente viu hoje, a gente viu o Teorema de Pitágoras, que só é usado em triângulos retângulos e é uma medida, uma relação matemática que relaciona os lados de um triângulo retângulo, ok? Quando é que eu uso ele? Quando eu quiser descobrir o lado de um triângulo no qual eu conheço dois lados e quero descobrir o terceiro. Então, neste caso, eu uso o Teorema de Pitágoras. É bastante usado em concurso essa relação aí. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um likezinho aí no vídeo, né? Se inscrevam no canal, bastante importante, né? E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima, então. Valeu e tchau, pessoal!